Meu marido esqueceu de desligar o telefone após uma ligação, e foi assim que descobri que meu marido e minha sobrinha tinham um caso romântico. E pior, estavam me envenenando lentamente. Cada xícara de chá, cada suplemento, tudo parte de um plano meticuloso para se livrar de mim e ficar com minha fortuna. Em pouco tempo, vão achar que foi algo natural. E eu vou sair como o viúvo devastado, ouvi Antônio dizer naquela ligação fatídica. E com todo o dinheiro nas mãos, completou Alice rindo. O que eles não sabiam é que sua vítima perfeita estava prestes a se tornar seu pior pesadelo. Resolvi me vingar e fingi minha própria morte. E o que aconteceu depois? Ah, isso você não vai querer perder. Mas antes de continuar contando meu relato, já se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de traição e superação. Ah, e me diz nos comentários, de onde você está assistindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Luciana, tenho 52 anos e sou empresária. Meu casamento com Antônio durou 15 anos, uma vida inteira construída sobre o que eu acreditava ser amor e confiança. Éramos a imagem do casal perfeito. Ele, um engenheiro charmoso e atencioso. Eu, a mulher que, com trabalho duro, transformou uma pequena herança em um império. Construímos uma casa linda, planejamos viagens, sonhávamos com o futuro. Antônio era meu porto seguro, meu confidente. Ou assim eu pensava. Mas numa manhã de terça-feira como qualquer outra. O sol entrava pelas frestas da cortina da cozinha, enquanto eu preparava meu café, segurando o celular entre o ombro e o ouvido. Tenho uma reunião importante hoje. Devo chegar tarde, disse Antônio do outro lado da linha, com aquela voz calma que me conquistou há 15 anos. Tudo bem, amor. Vou aproveitar para visitar minha irmã então, respondi enquanto mexia distraidamente o café. Perfeito. Preciso desligar agora. Te amo, vai. Eu também te amo. Sorri, como sempre fazia ao final de nossas ligações. Estava prestes a colocar o celular na mesa quando percebi que a chamada não havia sido encerrada. O símbolo de ligação ainda piscava na tela. Antes que pudesse chamar o nome dele novamente, ouvi a voz de Antônio, mas agora ele não estava mais falando comigo. Amor, ela caiu direitinho, disse ele em tom relaxado, quase divertido. Acha que tô indo pro escritório? Congelei. Meu coração acelerou enquanto aproximava mais o celular do ouvido, não acreditando no que estava ouvindo. Tá começando a ter aquelas dores de estômago que você falou? Perguntou uma voz feminina, jovem e familiar. Meu sangue gelou nas veias. Aquela voz... Meu Deus, era Alice, minha sobrinha de 21 anos, filha da minha irmã. A mesma menina que eu ajudei a criar depois que minha irmã passou por depressão pós-parto. Sim, respondeu Antônio. A tosse começou também. E agora ela tá mais cansada, vive tonta. Tá funcionando. Minhas pernas fraquejaram. Precisei me apoiar na bancada da cozinha. Eu disse que as gotas seriam lentas, mas eficientes, continuou Alice. Pequenas doses, só o suficiente para parecer uma doença. Em pouco tempo, vão achar que foi algo natural. E eu vou sair como o viúvo devastado. A xícara escorregou da minha mão e se estilhaçou no chão. Mal consegui perceber. Meu marido e minha sobrinha estavam... me envenenando? E com todo o dinheiro nas mãos, completou ela rindo. Você conferiu o testamento? Já está tudo certo. Assim que ela morrer, metade vai para mim. A outra metade... Bom, a gente resolve. Você promete? Sussurrou Alice. Promete que vai me tirar daqui? Eu prometo, linda. Ela nunca vai perceber. Desliguei o telefone com dedos trêmulos e me deixei escorregar até o chão entre os cacos da xícara quebrada. 15 anos de casamento. Uma vida inteira construída com Antônio. E Alice, minha própria sobrinha, que eu levava para a escola, para quem comprava presentes no Natal, que dormia em minha casa nos finais de semana. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram apenas de tristeza.
havia raiva também. Uma raiva fria e calculada que começava a tomar conta de mim. Olhei para a jarra de suco na geladeira. Suco que Antônio havia preparado especialmente para mim na noite anterior. Percebi que nos últimos 3 meses ele vinha se oferecendo para cozinhar, preparar meu chá da noite, fazer sucos saudáveis. E foi exatamente quando comecei a sentir aqueles sintomas estranhos. Levantei-me devagar com uma clareza assustadora. Peguei a jarra de suco e despejei tudo na pia. Depois, olhei para meu reflexo na janela da cozinha. Meu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de chorar. Mas algo havia mudado. A Luciana ingênua e confiante havia morrido naquela manhã. Em seu lugar, nascia uma mulher determinada a sobreviver e a fazer justiça. Passei o dia inteiro em choque, alternando entre crises de choro e momentos de planejamento frio. Quando Antônio chegou à noite, fingi que nada havia acontecido. Beijei-o como sempre fazia, perguntei sobre seu dia e comi apenas o que eu mesma havia preparado, alegando que estava com dor de estômago e preferia algo mais leve. "Você está bem?" perguntou ele com falsa preocupação nos olhos. "Parece mais pálida hoje." Só cansada", respondi forçando um sorriso. "Acho que preciso descansar mais." "Claro, querida. Vou preparar seu chá de camomila." "Não precisa", disse rapidamente. "Já tomei um remédio, vou direto para a cama." Enquanto subia as escadas, senti seu olhar nas minhas costas. O mesmo olhar que antes me dava segurança, agora me causava arrepios. Naquela noite, não dormi. Planejei cada passo. Precisava de provas. Precisava entender o que estava acontecendo sem que eles percebessem. Decidi que, a partir daquele momento, não comeria ou beberia nada que não fosse preparado por mim mesma. Compraria um pequeno cofre para guardar minha comida separada. E, mais importante, começaria minha própria investigação. Na manhã seguinte, liguei para minha cunhada Sônia. De todas as pessoas que conhecia, ela era a única em quem eu poderia confiar. Sônia nunca gostou completamente de Antônio. Sempre dizia que seu irmão tinha um lado obscuro que poucos conheciam. Na época, achei que era apenas ciúme de irmã. Agora percebia que ela estava tentando me avisar. Decidi não contar tudo por telefone. Marquei um café com ela para o dia seguinte, em um local público. Antônio não suspeitaria. Sônia e eu sempre nos encontrávamos às quartas-feiras. Enquanto isso, passei a coletar amostras de tudo que Antônio me oferecia. Guardava pequenas porções em recipientes esterilizados, etiquetados com datas. Também comecei a vasculhar nossos documentos financeiros, procurando por movimentações suspeitas. E foi então que encontrei a primeira prova concreta. Transferências regulares para uma conta que eu não reconhecia, usando uma procuração com minha assinatura. Assinatura que eu não me lembrava de ter dado. A data da procuração coincidiu com um período em que tive uma gripe forte no ano anterior, tão forte que fiquei acamada por 2 semanas. Antônio cuidou de mim durante todo esse tempo. Ou pelo menos fingiu cuidar. À noite, sentada sozinha no escritório de casa enquanto Antônio dormia, olhei para as provas que já havia reunido e senti um nó na garganta. Como ele conseguiu? Como eu não percebi os sinais? Como pude ser tão cega? Mas não havia tempo para a autopiedade. Eu precisava sobreviver e depois fazer justiça. A noite foi longa. Dormi no quarto de hóspedes, alegando que minha insônia poderia incomodar Antônio. Na verdade, não conseguiria deitar ao lado dele sem sentir nojo e medo. Pela manhã, ele pareceu decepcionado quando recusei o café da manhã que ele havia preparado. "Não está com fome?" perguntou, estendendo uma torrada com geleia. "Estou tentando um jejum intermitente", menti. "Li que pode ajudar com essas dores de estômago." Ele franziu o senho, mas não insistiu. Antes de sair, encheu uma garrafa de água e me entregou. "Pelo menos se mantenha hidratada." Coloquei um pouco de limão para dar sabor. Aceitei a garrafa com um sorriso forçado. Assim que ele saiu, despejei o conteúdo em um recipiente para análise e enchi a mesma garrafa com água da torneira.
Estava me tornando paranoica, mas com razão. Meu encontro com Sônia estava marcado para as 11 horas, em uma cafeteria no centro da cidade. Cheguei mais cedo, escolhendo uma mesa nos fundos, de onde podia ver a entrada. Quando ela chegou, seu rosto se transformou ao me ver. Acho que minha aparência denunciava meu estado emocional. Meu Deus, Vi, o que aconteceu? Perguntou, sentando-se à minha frente. Olhei ao redor para ter certeza de que ninguém nos observava. Depois, peguei meu celular e reproduzi a gravação que havia feito da conversa fatídica. Eu a tinha ouvido tantas vezes que podia recitar palavra por palavra, mas precisava que Sônia escutasse por si mesma. Vi seu rosto passar da confusão ao choque e finalmente à fúria quando a voz de Alice mencionou as gotas lentas mais eficientes. Ela cobriu a boca com a mão, os olhos marejados. Antônio sempre foi manipulador, mas isso... Ela balançou a cabeça, incrédula. E com Alice? Meu Deus, Luciana, isso é doentio. Preciso da sua ajuda, Sônia, disse, segurando suas mãos sobre a mesa. Não sei em quem mais confiar. Ela apertou minhas mãos com força. O que você precisa? Primeiro, preciso confirmar o que estão usando para me envenenar. Depois, preciso entender o plano completo. Descobri transferências suspeitas, mas tenho certeza que há mais. Sônia ficou em silêncio por alguns instantes, pensativa. Antônio tem um escritório particular, você sabe disso? Franzi a testa, confusa. O escritório dele é no centro... Não, Lu. Ele alugou um espaço no prédio comercial perto do parque, há uns 2 anos. Descobri por acaso, quando precisei de documentos para o imposto de renda da família. Ele disse que era um espaço para projetos especiais. Senti um frio na espinha. 2 anos. Quanto tempo esse plano estava em andamento? Tenho uma cópia da chave, continuou Sônia. Peguei escondido quando percebi que ele estava escondendo algo. Nunca usei porque... Bem, ele é meu irmão. Achei que fosse apenas alguma traição. Não. Isso. Naquela mesma tarde, enquanto Antônio estava em uma reunião que eu confirmei ligando para sua secretária, Sônia e eu fomos até o tal escritório secreto. Era um espaço pequeno em um prédio comercial discreto. O tipo de lugar que ninguém notaria. Com o coração aos pulos, abrimos a porta. O escritório era minimalista. Uma mesa, um computador, alguns arquivos. Na parede, um quadro com post-its e fotos formava uma espécie de mapa mental. Me aproximei, sentindo meu estômago revirar ao ver minha foto no centro de tudo. Meu Deus! Sussurrou Sônia ao meu lado. O mapa detalhava tudo. Dosagens crescentes de alguma substância, sintomas esperados, cronograma. Havia anotações sobre meu testamento, apólices de seguro e até mesmo sobre minha rotina diária. Em uma das fotos, Antônio e Alice estavam juntos em um restaurante, sorrindo. Enquanto Sônia vasculhava as gavetas, liguei o computador. Para minha surpresa, não havia senha. Antônio devia se sentir tão seguro naquele lugar que não via necessidade de proteção extra. Os arquivos revelaram o horror completo. E-mails entre Antônio e advogados, alterações fraudulentas em meu testamento, uma apólice de seguro de vida de $5 milhões que eu jamais assinei. Havia também receitas médicas falsificadas justificando minha fragilidade física e até mesmo um rascunho de meu obituário. O mais chocante veio quando encontrei uma pasta intitulada Precedentes. Dentro, havia fotos e documentos sobre uma mulher chamada Caroline Winters. Segundo os arquivos, ela havia sido a primeira esposa de Antônio, algo que eu nunca soube. Caroline morreu há 7 anos de uma doença misteriosa que afetou seus órgãos gradualmente. O mesmo padrão que eu estava começando a apresentar. Sônia, chamei, com a voz trêmula. Acho que não sou a primeira. Ela se aproximou, olhando para a tela com horror. Ele nunca mencionou uma primeira esposa. Porque ele a matou, respondi, sentindo um nó na garganta.
e agora está tentando fazer o mesmo comigo. Em outra pasta, encontramos registros de compra de uma substância química forte, quase impossível de detectar sem exames específicos. Os sintomas descritos correspondiam exatamente ao que eu estava sentindo: dores no estômago, cansaço, tontura, queda de cabelo. Sônia encontrou um diário onde Antônio anotava minuciosamente meus sintomas, como se fosse um experimento científico. A frieza dos registros me causou arrepios. Dia 37. Luciana reclamou de tontura ao levantar. Aumentei a dose no chá noturno. Precisamos ir à polícia, disse Sônia, fechando o diário com força. Não ainda, respondi, copiando arquivos para um pendrive que havia trazido. Se fizermos isso agora, ele pode alegar que plantamos essas provas. Precisamos de mais. Mais? Luciana, ele está te matando lentamente. E eu vou fazer ele confessar, disse, com uma determinação que não sabia que tinha. Mas antes, preciso me proteger legalmente. Antes de sairmos, tirei fotos de tudo. Do mapa na parede, dos documentos, das anotações. No caminho de volta, Sônia mencionou uma jovem advogada que poderia nos ajudar. Sofia Lemos, filha do antigo advogado da família. Ela é discreta e brilhante. Podemos confiar nela. No dia seguinte, encontramos Sofia em seu escritório. Ela ouviu nossa história sem interrupções, analisou as provas que havíamos coletado e assentiu gravemente. O que seu marido está fazendo é tentativa de homicídio, fraude e falsificação de documentos, disse ela, com uma objetividade que me acalmou. E temos provas suficientes para começar um processo sigiloso de proteção patrimonial. Quero mais do que isso, falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Quero que eles paguem pelo que fizeram. Não só a mim, mas também a Caroline. Sofia me olhou com admiração. Então vamos precisar de confissões. E tenho uma ideia de como consegui-las. Foi assim que, 3 dias depois, comecei a planejar minha própria morte. Não uma morte real, claro, mas uma encenação que pudesse fazer Antônio e Alice revelarem tudo o que haviam feito. A ideia era arriscada, mas eu não tinha mais nada a perder. Com a ajuda de Sofia, congelei contas bancárias, avisei discretamente meus investidores sobre possíveis fraudes e preparei um dossiê completo com todas as evidências. Também fiz exames de sangue que confirmaram presença de veneno em meu organismo, não em níveis letais ainda, mas suficiente para provar o envenenamento. O plano estava em andamento. Enquanto isso, continuava minha rotina normal em casa, fingindo estar cada vez mais doente, mais fraca. Antônio parecia satisfeito com meu progresso, e isso apenas alimentava minha determinação. Uma noite, enquanto ele achava que eu estava dormindo, ouvi sua conversa ao telefone com Alice. Está demorando muito, dizia ela, impaciente. Quanto mais tempo passa, maior o risco. Calma, respondeu ele. Os médicos já estão desconfiados. Em breve, ela vai precisar ser hospitalizada. E lá, bem, acidentes acontecem. Aquela foi a confirmação final. Eles não planejavam apenas me envenenar lentamente. Se isso demorasse muito, tinham um plano B. Eu precisava agir rápido. Os preparativos para minha falsa morte foram meticulosamente planejados ao longo de 2 semanas. Sofia contratou especialistas em forense e segurança para garantir que tudo fosse convincente. O plano era simples, mas arriscado. Simular um acidente de carro no penhasco da costa, onde Antônio e eu costumávamos passear aos domingos. O corpo precisa estar irreconhecível, explicou Johnny, o especialista forense, durante nossa reunião secreta na casa de Sônia. Mas identificável através de objetos pessoais. Usaremos um manequim anatômico, completou Sofia. Com tecidos que simulam queimaduras e traumas. Os investigadores iniciais verão apenas o suficiente para confirmar a identidade, e o corpo será liberado para cremação antes que alguém possa solicitar uma autópsia detalhada. A ideia de assistir ao meu próprio funeral me dava arrepios, mas era necessário. Enquanto isso, continuei em casa, interpretando o papel de esposa doente. Antônio estava cada vez mais atencioso, insistindo para que eu tomasse os remédios que ele preparava.
Eu fingia engolir os comprimidos, escondendo-os na bochecha e descartando-os depois. Uma noite, fingi um desmaio no banheiro. Antônio correu para me socorrer. Talvez devêssemos ir ao hospital, sugeriu ele com falsa preocupação. Não, respondi fracamente. Só preciso descansar. Prometo que, se não melhorar até o fim de semana, procuramos um médico. Ele concordou, satisfeito. Aquilo me deu o prazo que precisávamos. Na sexta-feira, coloquei em prática a primeira parte do plano. Disse a Antônio que precisava visitar minha irmã no litoral, pois estava me sentindo nostálgica. Quer que eu vá com você? Perguntou ele. Não precisa, respondi. Sei que está ocupado. Vou e volto no mesmo dia. Só preciso ver o mar. Talvez me faça bem. Ele hesitou, mas acabou concordando. Era perfeito. Ele sabia exatamente qual estrada eu pegaria, qual penhasco eu passaria. O cenário estava montado. Naquela tarde, saí de casa com meu carro. A 10 quilômetros dali, encontrei Sônia e Sofia em um posto de gasolina deserto. Trocamos de veículos e uma atriz contratada, fisicamente parecida comigo, seguiu com meu carro enquanto eu entrava no carro de Sofia. 2 horas depois, recebemos a confirmação. O acidente havia sido registrado. Meu carro havia saído da estrada e caído no penhasco, explodindo ao atingir as rochas abaixo. A polícia estava no local e o corpo havia sido encontrado. Refugiei-me em um apartamento seguro que Sofia havia alugado com um nome falso. De lá, assistimos aos noticiários anunciando minha morte. A manchete era exatamente o que esperávamos. Esposa de empresário morre em acidente trágico. Antônio deu uma entrevista emocionado, chorando copiosamente enquanto falava sobre sua amada esposa. Suas lágrimas de crocodilo me causaram náuseas. Como ele consegue? Perguntei a Sônia, que estava comigo naquele momento. Como pode mentir assim? Sociopatas são excelentes atores, respondeu ela, segurando minha mão. Mas agora ele vai mostrar quem realmente é. E ela estava certa. Menos de 24 horas após meu funeral, instalamos câmeras e microfones na casa onde eu vivia com Antônio. Sofia havia conseguido uma autorização judicial sigilosa para a vigilância, baseada nas evidências de tentativa de homicídio que já havíamos coletado. Naquela noite, do apartamento seguro, observamos Antônio abrir uma garrafa de champanhe. Ele estava sozinho, falando ao telefone. Está feito, disse ele sorrindo. Venha para cá. Podemos comemorar adequadamente agora. 1 hora depois, Alice chegou. Os dois se abraçaram na entrada e então se beijaram de uma forma que me fez desviar o olhar. Era repulsivo ver aquela intimidade entre meu marido e minha sobrinha. Conseguimos, disse Alice, aceitando uma taça de champanhe. Nem acredito que deu certo. Foi até mais fácil do que esperávamos, respondeu Antônio, sentando-se no sofá e puxando-a para seu colo. O médico legista nem questionou, e a cerimônia de cremação está marcada para depois de amanhã. E o dinheiro? Antônio sorriu, arrogante. Já falei com o advogado. O testamento será executado em algumas semanas. Metade para mim, como viúvo desolado. A outra metade... Para mim? Perguntou Alice com expectativa na voz. Antônio hesitou. Bom, não exatamente. Há algumas complicações. O testamento anterior deixava parte para instituições de caridade. Estou trabalhando nisso. Vi o rosto de Alice endurecer. Você prometeu, Antônio. Eu fiz minha parte. Consegui o veneno, montei o plano, convenci minha própria tia a confiar em você. E você será recompensada, interrompeu ele, acariciando seu rosto. Mas precisamos ser pacientes. Suspeitas podem surgir se mudarmos tudo de uma vez. Alice não parecia convencida, mas aceitou a explicação. Eles passaram o resto da noite bebendo, celebrando minha morte e discutindo planos para o futuro. Você acha que ela suspeitou de algo? Perguntou Alice em determinado momento. Antônio balançou a cabeça confiante.
Luciana sempre foi ingênua demais. Acreditava em tudo o que eu dizia. As doses de veneno foram perfeitas, causando exatamente os sintomas que queríamos sem levantar suspeitas. E quando ela começou a piorar, o acidente veio no momento ideal. Fomos geniais, riu Alice, erguendo a taça. Um brinde à tia Luciana. Descanse em paz. Assisti a tudo com um misto de dor e determinação. Cada palavra deles era mais uma prova, mais um prego em seus caixões. Sofia gravava tudo, catalogando as evidências. Nos dias seguintes, continuamos monitorando. Antônio manteve seu papel de viúvo enlutado em público, recebendo condolências e organizando um memorial em minha homenagem. Em privado, ele e Alice continuavam seu caso, cada vez mais confiantes de que haviam se livrado de mim. Mas então, algo inesperado aconteceu. Na terceira noite após minha morte, uma terceira pessoa apareceu na casa. Afonso, o médico da família. O mesmo que havia tratado de minhas doenças misteriosas nos últimos meses. "Tudo limpo?" perguntou Antônio, servindo-lhe um uísque. "Completamente", respondeu o Dr. Afonso. Assinei a certidão sem levantar questões. Causa da morte: traumatismo múltiplo devido a acidente automobilístico. "E quanto aos exames anteriores?" perguntou Alice. "Aqueles que mostravam alterações no fígado?" "Todos arquivados como condições pré-existentes não relacionadas. Ninguém fará a conexão com envenenamento. Senti meu sangue ferver. Dr. Afonso, o homem em quem eu confiava minha saúde há anos, estava envolvido. Ele sabia do envenenamento e não apenas ocultou, mas ajudou ativamente." "E minha parte?" perguntou o médico direto. Antônio sorriu. 500 mil, como combinamos, assim que o testamento for executado." Dr. Afonso pareceu satisfeito. Eles conversaram mais um pouco sobre como haviam manipulado meus exames nos últimos meses, garantindo que nenhum outro médico identificasse o envenenamento. "Foi um plano perfeito", disse Dr. Afonso, erguendo o copo. "Lento, gradual, impossível de detectar sem os exames certos. E agora, com o acidente, ninguém jamais vai suspeitar." Desliguei o monitor, incapaz de assistir mais. Sônia colocou um braço ao redor dos meus ombros. "Agora temos tudo", disse ela. 3 confissões claras. Sofia assentiu, satisfeita. "Amanhã iniciaremos a fase final. Está pronta?" Respirei fundo e assenti. Estava mais do que pronta. A raiva havia substituído a dor, a determinação superado o medo. Antônio, Alice e Dr. Afonso haviam tirado tudo de mim. Agora era minha vez de fazer o mesmo com eles. O memorial em minha homenagem estava marcado para o sábado, exatamente uma semana após minha morte. Antônio havia organizado uma cerimônia grandiosa no salão do clube da cidade. Segundo os jornais locais, seria uma celebração da minha vida e legado com um anúncio especial do viúvo enlutado. "Ele vai anunciar uma fundação em seu nome", informou Sofia, mostrando-me o convite que havia conseguido. "Uma organização para a pesquisa de doenças raras", ironicamente. "Uma fachada perfeita para limpar o dinheiro", comentei, amarga. "E melhorar sua imagem pública." Os preparativos para minha ressurreição estavam finalizados. Sofia havia coordenado tudo com o departamento de polícia, garantindo que oficiais estariam presentes no evento, prontos para agir. Todas as provas haviam sido apresentadas ao promotor de justiça. As gravações do envenenamento, as confissões após minha suposta morte, os documentos fraudulentos e os resultados dos exames que confirmavam veneno no meu organismo. Na manhã do evento, Sônia me ajudou a me preparar. Escolhi um vestido preto simples, apropriadamente fúnebre, e prendi meu cabelo em um coque severo. Minha aparência estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, resultado do estresse das últimas semanas. Mas meus olhos tinham um brilho determinado que nunca tiveram antes. "Está nervosa?" perguntou Sônia, ajustando meu colar. "Estranhamente não", respondi.
É como se a Luciana, que temia confrontos, tivesse realmente morrido naquele penhasco. Chegamos ao clube por uma entrada lateral, onde nos encontramos com o detetive Fernando, responsável pelo caso. Todos os alvos estão presentes, informou ele. Doutor. Afonso chegou há 20 minutos. Antônio e Alice estão no salão principal desde o início. Temos oficiais posicionados em todas as saídas. Agradeci com um aceno. Sofia havia me advertido sobre o momento exato de aparecer. Antônio faria seu anúncio sobre a fundação, e então eu entraria. O impacto seria máximo. Através de um monitor, assistimos ao início da cerimônia. O salão estava cheio. Amigos, colegas de trabalho, familiares. Muitos choravam enquanto um vídeo com fotos minhas era exibido. A hipocrisia era nauseante. Antônio subiu ao palco, vestido impecavelmente de preto, com uma expressão solene que quase me fez aplaudir sua atuação. Alice estava na primeira fila, usando um vestido discreto e maquiagem leve, parecendo a sobrinha devastada pela perda da querida tia. Dr. Afonso estava alguns assentos atrás, quase imperceptível na multidão. Luciana era a luz da minha vida, começou Antônio, com a voz embargada. Seu coração generoso e sua bondade infinita tocaram a todos que a conheceram. Sua partida repentina deixou um vazio impossível de preencher. Assisti àquele teatro com uma calma quase sobrenatural. As palavras dele não me afetavam mais. Em sua memória, continuou ele, tenho o orgulho de anunciar a criação da Fundação Luciana Vieira, dedicada à pesquisa e tratamento de doenças raras que afetam silenciosamente tantas vidas. Com um fundo inicial de 5 milhões de dólares, provenientes do seguro de vida de minha amada esposa, esta fundação será seu legado ao mundo. A multidão aplaudiu, emocionada. Antônio segurou o microfone com mais firmeza, enxugando uma lágrima falsa. E agora, gostaria de chamar ao palco a sobrinha de Luciana, Alice, que trabalhará comigo na administração deste projeto. Luciana a amava como uma filha, e não haveria pessoa mais adequada para honrar sua memória. Alice levantou-se, caminhando até o palco com passos lentos e a cabeça baixa, em perfeita interpretação de luto. Abraçou Antônio brevemente antes de se posicionar ao seu lado. É hora, disse o detetive Fernando tocando meu ombro. Respirei fundo e caminhei em direção ao salão principal. Os oficiais à paisana se posicionaram estrategicamente. Sônia e Sofia ficaram alguns passos atrás de mim. Quando abri as portas duplas do fundo do salão, o silêncio não foi imediato. Precisei caminhar pelo corredor central, entre as fileiras de cadeiras, para que as pessoas começassem a me notar. Os murmúrios cresceram, transformando-se em exclamações de choque. Pessoas levantavam-se, apontavam, cobriam a boca com as mãos. O caminho até o palco pareceu interminável. Foi quando Antônio me viu. Seu rosto perdeu toda a cor, como se estivesse vendo um fantasma, o que de certa forma era verdade. Ao seu lado, Alice congelou, os olhos arregalados em puro terror. Boa tarde a todos, falei ao chegar ao pé do palco, minha voz amplificada pelo microfone que Sofia havia me entregado discretamente. Peço desculpas por interromper meu próprio memorial. Confesso que é uma experiência única. O salão caiu em um silêncio sepulcral. Antônio parecia incapaz de se mover ou falar. Alice deu um passo para trás, como se quisesse desaparecer. Como podem ver, os rumores sobre minha morte foram ligeiramente exagerados, continuei, subindo as escadas do palco. Algo que meu marido, minha sobrinha e meu médico sabem muito bem. Não é mesmo? Antônio finalmente recuperou a voz, embora estivesse trêmula. Luciana, meu Deus, como... Todos pensamos que você... Morri, completei, parando a poucos passos dele. Sim, esse era o plano, não era? Primeiro, o envenenamento lento. Depois, quando isso estava demorando muito, um conveniente acidente de carro. Burburinhos de choque percorreram a plateia. Vi o doutor Afonso tentar se levantar discretamente,
mas 2 oficiais já estavam ao seu lado, impedindo sua saída. Não sei do que você está falando. Antônio tentou se defender, olhando freneticamente para a multidão. Você está confusa, querida. O acidente... Não houve acidente algum, Antônio. Interrompi, mantendo a voz firme. Assim como não houve nenhuma doença misteriosa. Apenas um marido ganancioso, uma sobrinha traidora e um médico corrupto conspirando para me matar lentamente. Tirei do bolso um pequeno dispositivo e apertei o botão. No telão atrás de nós, onde antes passavam fotos minhas, agora aparecia o vídeo das confissões deles 3, celebrando minha morte com champanhe, discutindo os detalhes do envenenamento e a divisão do dinheiro. As doses de veneno foram perfeitas, causando exatamente os sintomas que queríamos sem levantar suspeitas. A voz de Antônio ecoou pelo salão, seguida pela risada de Alice erguendo a taça. Um brinde à tia Luciana. Descanse em paz. E então, a voz clara do Dr. Afonso. Foi um plano perfeito, lento, gradual, impossível de detectar sem os exames certos. O caos se instalou. Pessoas gritavam, choravam, tentavam sair. Antônio olhou ao redor, desesperado, enquanto Alice cobria o rosto com as mãos. No fundo do salão, viu o Dr. Afonso sendo algemado. Luciana, eu posso explicar, murmurou Antônio dando um passo em minha direção. Não é o que parece. Não é o que parece? Repeti, incrédula. Tenho exames provando o veneno no meu sangue. Tenho documentos mostrando como você falsificou meu testamento e abriu apólices de seguro sem meu conhecimento. Tenho evidências de que você fez o mesmo com sua primeira esposa, Caroline Winters. Quantas explicações você precisa dar, Antônio? Ele empalideceu ainda mais ao ouvir o nome de Caroline. Pela expressão de Alice, percebi que nem ela sabia sobre essa parte do passado dele. Foi nesse momento que Antônio pareceu quebrar. Seus olhos mudaram. A máscara de marido amoroso desapareceu completamente, revelando algo frio e calculista que sempre esteve lá, escondido sob o charme e os sorrisos. Você nunca mereceu aquela fortuna, sibilou ele, baixo o suficiente para que apenas eu, Alice e as primeiras fileiras pudessem ouvir. Uma garota de família simples que só conseguiu o que tem porque seu pai teve a sorte de investir na empresa certa. Você sequer sabe o valor do que possui. Ah, e isso justifica tentar me matar? Perguntei, sentindo uma calma estranha diante de sua verdadeira face. Você não sabe o que é lutar por cada centavo, continuou ele, ignorando minha pergunta. Enquanto eu tive que criar minha própria oportunidade. Como fez com Caroline? Ele sorriu, um sorriso vazio que me causou arrepios. Caroline foi um erro de cálculo, muito frágil, morreu rápido demais, mas me ensinou muito sobre dosagem e paciência. Alice soltou um soluço horrorizado ao lado dele. Aparentemente, havia limites até mesmo para sua cumplicidade. Ela não sabia que estava envolvida com um assassino serial. Você não vai sair desta sala, Luciana, disse Antônio, sua voz mudando para algo perigosamente calmo. Não viva. Antes que eu pudesse reagir, ele avançou em minha direção. De algum lugar, surgiu uma pequena seringa em sua mão. Entendi imediatamente. Uma última dose, fatal desta vez. Provavelmente do mesmo veneno que vinha me dando por meses. Tudo aconteceu em segundos. Antônio investiu contra mim, mas anos de aulas de autodefesa que ele sempre ridicularizou finalmente serviram para algo. Desviei do ataque, segurando seu pulso e torcendo-o até que a seringa caísse no chão. Ele gritou de dor e surpresa. Oficiais invadiram o palco imediatamente, dominando Antônio e o afastando de mim. Alice já estava sendo detida por outros policiais. A multidão assistia horrorizada enquanto meu marido era algemado, ainda gritando ameaças. Isso não acabou, Luciana. Você pensa que venceu, mas eu sempre encontro um jeito. Enquanto ele era arrastado para fora, nossos olhares se cruzaram uma última vez. Não havia mais amor ali, se é que algum dia houve. Apenas um ódio frio e calculista que finalmente mostrava sua verdadeira face.
Olhei para a multidão atônita. Amigos, familiares, colegas. Todos aqueles que haviam comparecido para se despedir de mim agora me encaravam como se eu realmente fosse um fantasma. Peço desculpas pelo espetáculo, falei, minha voz ecoando no microfone abandonado. Mas às vezes, a única maneira de expor a verdade é através de uma encenação tão elaborada quanto a mentira que a esconde. Saí do palco com passos firmes, acompanhada por Sônia e Sofia. Senti dezenas de olhares me seguindo, ouvi os murmúrios chocados, as perguntas confusas. Mas, pela primeira vez em semanas, respirei livremente. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente exposta. Lá fora, enquanto Antônio e Alice eram colocados em viaturas separadas, o detetive Fernando Prata se aproximou. Senhora Luciana Vieira, precisaremos de seu depoimento formal na delegacia. Assenti, exausta, mas determinada. Estarei lá, e quero garantir que o caso de Caroline Winters seja reaberto também. Ela merece justiça, mesmo que tardia. Naquela noite, sozinha no apartamento seguro onde me escondi durante aquelas semanas, chorei pela primeira vez desde que ouvi a conversa fatídica ao telefone. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, mas de alívio. O pesadelo havia terminado, mas a jornada para reconstruir minha vida estava apenas começando. 1 ano se passou desde que a verdade veio à tona, desde que eu revelei a conspiração que quase tirou a minha vida. Ver meus algozes finalmente pagarem por seus crimes trouxe uma sensação de justiça indescritível. Antônio, meu ex-marido, foi condenado a 25 anos de prisão. Alice, minha sobrinha, recebeu 15 anos. E o doutor Afonso, aquele em quem eu confiava minha saúde, foi sentenciado a 12 anos por sua participação sórdida. A reabertura do caso de Caroline, a primeira esposa de Antônio, também trouxe a ela a justiça tardia que merecia. Saber que ele não faria mais vítimas era um alívio imenso. Eu decidi que a dor que senti não seria em vão. Transformei-a em propósito. Foi assim que nasceu a Fundação Luciana Vieira, um farol para mulheres que, assim como eu, enfrentam o abuso psicológico e a violência silenciosa. Nossa missão é combater essas sombras ocultas que destroem vidas. A Fundação, com a ajuda de uma equipe dedicada, já salvou dezenas de mulheres. Lembro-me claramente de Rebecca Daniels, uma das primeiras que ajudei. Ela estava enfrentando um envenenamento silencioso, orquestrado pelo próprio marido. Eu a orientei, a ajudei a coletar provas e, com nossa equipe, garantimos que ela tivesse todo o apoio jurídico e a proteção necessária antes que algo terrível acontecesse. Ver Rebecca hoje, livre e reconstruindo sua vida, é a minha maior recompensa. Essa foi a minha história, uma jornada de traição, sobrevivência e renascimento. É uma prova de que, mesmo nas piores escuridões, a luz da verdade e da justiça sempre encontra um caminho. Eu quero saber de vocês, se estivessem no meu lugar, o que fariam? Qual seria o primeiro passo de vocês? Compartilhem nos comentários. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de traição e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir uma mensagem de força.